Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados por jogos de tabuleiro e que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e é o meu enorme prazer estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! Ora, antes de começarmos o episódio de hoje, quero lançar um convite a todos os nossos ouvintes que possam estar interessados. Como sabem, a DICE Cultural tem uma equipa fantástica, muito mais do que nós os três que aqui aparecemos e que vamos dando a cara e a voz. Somos mais do que 30 voluntários, somos quase 30 voluntários agora, e que fazem parte da família que sem a qual nada disto existia e aos quais eu estou todos os dias extremamente grato por acreditarem neste projeto e da forma como acreditam também se dedicam a ele. Ora, o meu desafio para vocês é que todos que nos estão a ouvir é na linha de os que quiserem se juntar a nós neste projeto e nesta família de voluntários. Nós estamos a precisar da vossa ajuda, temos aqui algumas posições específicas que precisamos de ajuda de alguns voluntários, por isso forem ao nosso website dicecultural.org e podem conhecer um bocado disso, mas há uma equipa em particular que precisa mais de ajuda e se por acaso gostam de jogos de tabuleiro e gostam de escrever artigos de opinião, reviews de jogos e gostassem de se juntar à nossa equipa da Dice Press, ela precisa de vocês. Temos imensos jogos novos que estão aqui prontos para sair e precisam de uma voz para vos dar a conhecer à comunidade. Teriam os vossos artigos online, estavam a ajudar o hobby e com as vossas palavras a fazê-lo crescer. Tendo uma equipa fantástica que produz estes conteúdos e que tem centenas de visualizações, garanto que vocês vão tocar centenas de famílias. Por isso, se adoram jogos de tabuleiro e acham que gostariam de escrever sobre eles, então mandem-nos um e-mail, juntem-se a esta fantástica equipa da Dice Press. E se não gostam de escrever, mesmo assim gostavam de ser um voluntário aqui da DICE, então certamente que na página dos voluntários no site dicecultural.org vão encontrar algo que vocês vão adorar e nós vamos adorar receber-vos. Por isso deixo aqui então este apelo, mas pronto, e saber que vocês vão ser recebidos de braços abertos aqui numa família muito fixe. Dado o apelo, sabem, malta, o que é que vem a seguir, não é? É a altura de... Barrigada de Jogos. É verdade, malta. Cá estamos para mais uma Barrigada de Jogos, a rúbrica do DICE Podcast, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vai partilhar uma lista de jogos que jogou nos últimos 15 dias e partilha isto convosco sem grandes descrições, nem vamos a fundo assim nos jogos. É um formato de conversa, como já é normal entre nós, e então vamos avançar já para a nossa Barrigada de Jogos. Bruno, partilha aqui com a malta o que é que andaste a encher a barriga estes últimos 15 dias. Então, nestes últimos 15 dias, até joguei algumas coisas, só uma novidade, o resto foram jogos que já tinham ido à mesa anteriormente. Vou começar pela novidade, que é o Darwin's Choice. Um jogo muito estranho, quando eu digo muito estranho de ver na mesa, porque é um jogo de colocar várias partes de animais diferentes e fazer um animal completamente diferente, único, que nunca iremos ver, acho eu, no nosso tempo de vida. Estamos a ver um búfalo com asas e com uma cauda de cobra, coisas assim estranhas, e é uma coisa estranha, mas é muito engraçado quando tu vês determinadas coisas a serem feitas não só por ti como pelos teus adversários. Mas não sei se vai mais vezes à mesa, porque ocupa muito espaço na mesa e pareceu muito repetitivo. Mas é um jogo interessante. Depois joguei o Corrosion, já tinha jogado na semana anterior e voltei a jogar, ainda é novidade, portanto continuo a ir à mesa. O Sagrada, já não ia à mesa há anos e foi sempre bom, porque às vezes uma pessoa esquece do quão bom estes pequenos jogos são, e este é um jogo fácil de relembrar e de ensinar a alguém, e foi uma boa experiência. O Point Salad... Com expansão?
Não. Sem expansão. Com expansão ou sem expansão? Sem expansão. Nunca joguei com expansão. Não sei se traz muita coisa nova, mas o jogo base, pá, continuo a achar que é um excelente jogo para se jogar assim durante 2, 3 partidas seguidas, ali numa hora despachas aquilo e antes ou depois do grande jogo da noite. Acho que é uma boa entrada ou uma boa sobremesa, como tu quiseres chamar, mas sim, o Sagrada continua a ser um grande jogo. O Point Salad, ou Salada de Pontos, eu tenho a versão inglesa. Joguei-o no BGA, porque já existe ainda, só para algumas pessoas, não é que nós sejamos especiais, eu e Miguel, mas sim, está na versão alfa. Mas eu joguei lá, relembrei-me das regras e pulo na mesa novamente, porque estava fresco e também não é um jogo assim tão difícil de relembrar. O Space Base, mais uma vez, o jogo do espaço, não é para te agradar, Marco, mas sim, foi novamente à mesa. E houve uma noite, só estava eu e mais uma pessoa, e eu achei que um jogo para 2 seria o ideal. E foi o 1960 The Making of the President, para mim um excelente jogo, talvez o melhor jogo para 2 que alguma vez tenha jogado. Foi relembrar as eleições americanas e ganhei. Yes! Que é uma coisa rara naquele jogo também. E foi, posso dizer, aquele jogo é um toma lá da cá, estamos sempre a tirar estados uns aos outros, e eu ganhei o jogo já no dia das eleições, na contagem de votos, consegui roubar Nova York, que é o estado que mais pontos eleitorais tem no jogo. E vale 45, mas são 45 basicamente são 90 pontos, porque são 45 que eu tiro ao adversário e são 45 que somem para mim, e ganhei porque 40 e tal pontos, ou seja, aquela jogada foi fundamental. Portanto, nós no fim estávamos ali a ver quem é que ia ganhar, foi mesmo até à última, e confesso que vibrei com a parte final do jogo. Foi muito giro. Foi talvez o melhor jogo destes 15 dias. Foi talvez a melhor experiência. Não só porque eu ganhei, obviamente. Mas sim, também ajudou. Muito bom. Boa introdução aqui na nossa rubrica. Kennedy. Miguel, passo-te a palavra já. Pronto, então ali, depois do Sr. Presidente... Sr. Presidente, exatamente. Se ele ganhou, é o Sr. Presidente. Portanto, depois do Sr. Presidente, a minha barrigada é curta, estou a fazer dieta, dieta de jogos. Não, pronto. E então foi uma barrigada curtinha. Tive a jogar Seventh Continent, já o tinha na mesa há séculos. Estava em cima da mesa, mas não estava o setup feito. Consegui jogar um bocadinho e depois tive a jogar no BGA também. Tive a jogar Scopa, Carcassonne, Splendor e o Little Factory. O Little Factory, também para quem não conhece, a mim pareceu-me um bocadinho à la Splendor, mas na minha opinião melhor. Mas eu também não gosto muito do Splendor, isso é vocês já sabem. Portanto, isto não é novidade para ninguém, por favor. Eu tenho que comentar isso. Portanto, para mim foi... para mim é mais fácil e também acho que não tem tantas coisinhas. E é um jogo familiar, é da Yellow, se não me engano, é publicado pela Yellow, portanto enquadra-se ali naqueles jogos fáceis de... familiares. Sim. E foi isso. E voltei a jogar Carcassonne, já não jogava há imenso tempo. E gostei bastante. Foi engraçado. Boa. Sim, senhor. 3. Okay. Também é o meu número de pessoas preferido para jogar Carcassonne. A 2 eu acho que é demasiado agressivo. Muito mesmo. Sim. Muito bem. Sim, senhor. Olha, eu vou ser rápido. A minha barrigada não foi muito grande. Tive o meu grupo de jogo. Tivemos mais uma malta que não costumava jogar, então passamos a ser 6, que é aquele número muito chato, porque tens os 4, depois tens os jogos que esticam para 5 e depois jogos para 6, principalmente para 2 pessoas que normalmente não jogam jogos de tabuleiro. Tive que fazer assim umas coisas. Fui forçado a ir para os jogos mais party e não sei o quê, o que para mim tem que ser 6 jogos para 6, já tem da party, não é? E depois ainda vais com a malta que não joga,
Por isso, estive a jogar o Wavelength, do Alex Haig. Sempre divertido este jogo, por acaso. Principalmente ver como as pessoas justificam as escolhas que tu fazes. É engraçado. É um party game muito simples, mas bastante giro. Estive a jogar Skull King, pus a malta a jogar umas vasasitas. Pronto, assim, levei uma tareia que até é vergonhoso dizer, porque dado que tinha 3 dígitos, o meu score e o da pessoa que ganhou tinha 3 dígitos, mas o meu tinha um menos antes e a outra pessoa não tinha, por isso só para vocês ficarem com a ideia do tamanho da tarefa que ele veio. A partir de certo momento eu já estava só a tentar, apostava tudo só para ver se conseguia chegar a 0, ok? Foi mais ou menos isto. Isso normalmente não é uma boa ideia. Normalmente. Já estava perdido, quer dizer, eu só podia fazê-los certo, perder certo. mais e eu tentar ganhar. É mais ou menos isso. Certo. E depois estive a jogar o Walkie Talkie da Seida e da dupla é o party game da dupla do Red Cathedral. Que tem também agora esse novo jogo. É o primeiro colaborativo que eles fizeram, dado que eles não gostam muito de colaborativos. E pronto, estive a experimentar a 6 o Walkie Talkie. É engraçado, um party game bem simples, explica-se também de maneira muito simples. Pronto, isso deu para a malta gostar e divertir-se um bocado e andar aqui na risada, mas foi esta a minha barrigada destas últimas semanas. Então hoje vamos dar palco a um tópico que não se fala muito dentro do mundo dos jogos de tabuleiro, mas que tem sido, sem dúvida, bastante falado em todos os aspectos na nossa vida social, e com muita razão e valor. Por isso hoje dedicamos o nosso episódio para falar sobre a inclusão e a diversidade nos jogos de tabuleiro. Tanto do ponto de vista do hobby e em si, não é? Presencialmente, vamos dizer assim, e ou digitalmente também, mas também nos jogos em si, como é que são criados e desenhados, e a ter em conta estes pontos. Acho pessoalmente que é algo que possivelmente devia gerar mais conversa em torno da mesa e quem sabe, se calhar este episódio não consegue ser a faísca para mais pontos de vista terem um palco, e se calhar este palco pode ser a desculpa para vocês próprios discutirem isto nos vossos grupos até e ser a desculpa para trazer este tópico para a mesa. Espero que sim, espero que consiga ter esse impacto, mas mesmo que não consigamos ter essa tração, tenho a certeza que vocês vão adorar esta conversa e eu pessoalmente também vou adorar ter esta conversa convosco, malta. Por isso, a todos que nos ouvem e queiram participem também neste diálogo, façam também voz a mais opiniões e mais discussões sobre a inclusão, e vamos, se calhar nós, então também dar voz a este tópico e começar nesse debate. Eu acho que podemos começar até pela questão dos eventos, e depois vamos evoluindo para os jogos. A minha sugestão aqui porque há tanta coisa para falar sobre isto e acho que nós vamos voltar a este tópico mais à frente, de certeza, não vamos conseguir cobrir sem isto dar 4 ou 5 episódios de uma vez todo este tópico. Eu vou lançar aqui a bola e passo-vos a palavra, não sei, Miguel, se calhar passo a palavra já a seguir a ti, mas eu lanço a bola com este repto que é: efetivamente, e falta aqui se calhar uma mulher para falarmos de inclusão do ponto de vista feminino, mas não só, a inclusão é muito mais do que isso, é raça, é etnias, é religião, é vários outros conceitos. E eu por acaso até sou bastante orgulhoso no nosso grupo, em que nos nossos eventos lembro-me perfeitamente de haver pessoas que não falavam português. E que vieram recorrentemente aos nossos eventos, e sentavam-se numa mesa e eu lembro-me de estar em mesas onde as pessoas não conseguiam falar português, mas não conseguiam falar inglês, mas conseguiam entender, e então eu estava a servir um bocado de intermediário e tradutor para algumas coisas, e
eu juro que faltam aqui as pessoas para depois dar o testemunho, mas eu olhava para aquele momento e pensava, estas pessoas estão-se a sentir mesmo incluídas. Estou a sentir mesmo que, apesar daquela pessoa não está a ficar calada só porque a conversa está a ser em inglês, está a conseguir entender e acompanhar e pergunta e fala na mesma e tem aqui o apoio de alguém que consegue traduzir e consegue também participar. Isto é um exemplo positivo, depois também, certamente vamos falar também dos exemplos negativos, onde se calhar uma pessoa também possa não se sentir tão bem a ir e o tema das mulheres, eu lanço um positivo e um negativo e assim vocês já podem pegar ou pela positiva ou pela negativa, que é o tema das mulheres que efetivamente pela negativa e não acho que seja, não sei o que é que nós podemos ter feito para fazer as coisas diferentes, mas eu nunca, muito raramente, eu não consigo lembrar de termos recebido uma mulher sozinha que tenha decidido ir a um evento. Normalmente vêm sempre acompanhadas ou por outras mulheres, ou então vêm acompanhadas do namorado ou marido, ou vêm em família, mas é mais fácil nós vermos uma pessoa sozinha, homem, que venha a um evento e que se integra num grupo, e isso aconteceu N vezes, do que vi alguma vez, sinceramente, que me lembro, e posso estar aqui a ser injusto para alguém, e se houver alguém que fez isso num evento nosso, que me venha corrigir, mas eu, pá, não é desprimor nenhum, não me lembro disso ter acontecido. Miguel, o que é que tu achas deste tema de inclusão nos eventos, vamos dizer assim, seja eles digitais ou presenciais, não é? Pá, é assim, eu também nunca senti isso, ou seja, eu nunca senti que ninguém tenha ficado à porta ou que se tenha sentido excluído por nenhum fator, não é? Certo. Mas eu não falo português. Ok, tudo bem, a gente arranja uma mesa, ou se não conseguimos arranjar uma mesa, vamos nós próprios sentarmos e jogar com essa pessoa e talvez chamar outras pessoas que tenham mais facilidade ou assim, com o que seja. E por acaso temos tido sorte porque até hoje ainda não apanhamos ninguém que fala assim uma língua que está assim um bocadinho mais distante, pelo tipo menos não tínhamos o um inglês árabe, em um comum, não é? chinês, uma coisa assim. Sim, exatamente. Pronto, mas pelo menos isso. Mas era aí que eu queria chegar, ou seja, até agora também tivemos sorte porque ainda não apanhámos ninguém que não falasse inglês, não é? E portanto aí seria um bocadinho mais complicado, imagino eu. Mas ainda assim eu acho que... Não, eu sou bilingue. Certo, mas eu estou a falar em coisas um bocadinho mais estranhas, entre aspas. Eu vou dizer estranhas à falta de uma palavra melhor, mas não é estranhas que eu quero dizer. Eu acho que a malta percebe. Anyway, sim, não tão comuns, no fundo. Onde é que eu queria chegar? Mas mesmo que, imagina que tu tivesses pessoas que não se entendiam, eu acho que o próprio hobby em si consegue ser inclusivo, porque há jogos que não têm dependência de língua, mas também não precisam ter dependência de língua, e às tantas com mais gestos, menos gestos, e olha, eu vou pegar no exemplo do Sagrada que o Bruno deu. Facilmente tu pões qualquer pessoa a jogar Sagrada, porque tu não precisas de falar para explicar o Sagrada. Tu precisas é de pegar nos dados, rolar os dados e depois dizer, ok, este vai para aqui, este vai para aqui, e tu podes escolher um e pôr no sítio porque não sei o quê. Pronto, e consegues apontar para as coisas e, portanto, tu consegues explicar um jogo de tabuleiro, mal ou bem, mas com maior ou menor facilidade, com gestos. Portanto, no limite, podia ser feito assim. Ainda nunca aconteceu. Mas estou-me aqui a desviar um bocadinho, mas enfim. Como eu disse, eu nunca senti que ninguém tivesse ficado de parte, nem que se tivesse sentido de parte, só pelo facto de vir sozinho, ou por ser mulher, ou por ser de outra raça ou de outra religião. Eu vejo as coisas assim, que é, não me interessa, entre aspas, quem é que eu tenho para jogar, porque eu jogo com qualquer pessoa. E portanto, não é por aí. E o objetivo final é que toda a gente que está se divirta. Pronto. De agora a partir daí, pá,
lá está. Se houver algumas experiências menos boas, espero que não tenha sido connosco. Se foi, digam-nos e digam-nos como é que nós podemos melhorar a Completamente. experiência, logicamente. Mas volto ao meu ponto, que é, eu acho que o próprio hobby consegue ser inclusivo, desde que as pessoas o queiram. Porque isto é tudo muito bonito, mas depois depende das pessoas que estão nos grupos. Não é? Concordo. Pá, e se calhar agora passando aqui para o Bruno, também achas isso? Eu por acaso também concordo com o Miguel. O hobby é, por natureza, estamos todos iguais ali à volta daquele tabuleiro. Sim, sim. Não faz diferença, não é? Sim. Mas Sim. E a religião e tudo não está tema, não é? Mas força, Bruno, qual é a tua opinião sobre a Sem inclusão dúvida. vamos Eu dizer, acho, dos eventos? eu acho que é isso. Este hobby já faz a sua parte, torna as coisas muito mais simples e se as melhores coisas deste hobby são as pessoas, eh, acho que também podem ser as Já piores. disse um grande senhor, não é? Já lembrei o que é que Um grande exato, senhor disse isso. é verdade. Um grande sábio Mas- dos jogos. Grande Nossa abraço, Senhora. Daniel. Para quem não viu esse top, vá ver e perceberão porque esta pausa. Vejam. Mas sim, vamos considerar que o melhor deste hobby são as pessoas, mas também podem ser as piores. Imaginem se alguém que está a gerir um grupo não tem este tipo de cuidados ou faz com que o ambiente não seja inclusivo. A culpa não é dos jogos, a culpa é de quem está a gerir, obviamente, esse grupo. No nosso caso, e falando por experiência própria, nunca senti que alguém se sentisse de alguma forma desconfortável no ambiente que se pretende familiar e muito divertido, e acho que temos conseguido isso com distinção. Estavam aqui a dizer que nunca viram mulheres sozinhas. Eu por acaso recordo-me, mas lá está. São minorias. Eu vou dar-te um exemplo que eu acho que tu te lembras. Havia uma senhora que queria jogar Scrabble. E até foi o Ricardo Jesus, porque eu não fazia ideia já como é que se jogava, e nós tínhamos o Ricardo Jesus nesse dia para explicar o jogo à senhora que tinha de experimentar e conhecer o grupo. E foi um dos casos, e antes de estarmos associados à DICE, houve também uma outra senhora que quis, era curiosa e queria ver como é que aquilo funcionava, e acho que conseguimos integrá-la e fazer com que ela passasse um bom bocado connosco. Mas sim, eu acho que isto é cultural e também quanto mais homens estão num espaço, se calhar para uma mulher acaba por ser um bocadinho intimidante ir para um espaço que parece que é frequentado maioritariamente por homens. Não significa que seja uma regra. Eu acho que é mesmo cultural. Não quero ir mais além das explicações, porque eu acho que isto aos poucos está a mudar, mas não é por causa de nós e que promovemos os eventos, nós não colocamos qualquer tipo de restrição. Até queremos que quanto mais pessoas crianças diferentes, de orientações sexuais diferentes. Quantos mais melhor, não é? Aqui sim, quantos mais melhores. Aqui a diferença nós não olhamos para a diferença como um problema. A diferença é só uma característica e as pessoas só têm que vir para a mesa e divertir-se. E como tu disseste, nós temos tido esse papel de conseguirmos muitas vezes ultrapassar barreiras que poderiam ser barreiras, como por exemplo da língua. E isto fez-me lembrar também na parte dos jogos um episódio que nós tivemos há pouco tempo sobre traduções e as edições em português e inglês. Eu nunca me lembrei disto, mas eu disse que preferia inglês sempre, não era? E isto pode ser uma das razões, não é? Porque se tu tiveres um jogo que tenha dependência de língua e se tiveres o jogo em inglês, se a pessoa, seja de que nacionalidade for, souber falar inglês, ela consegue jogar o jogo com uma pessoa, obviamente, que saiba também perceber o português, que seja portuguesa. Mas sim, desde que as pessoas venham para um evento e percebam que nós estamos a fazer isto pro bono, nós não estamos a receber nada para o nosso bolso, nós estamos a fazer isto pela comunidade, desde que não nos exijam falar um inglês fluente e cheio de coisas técnicas, etc., acho que nós conseguimos nos entender. E nós fazemos isto com muito boa vontade. E eu acho que isso tem acontecido. Tem acontecido e no espaço em que estávamos, eu recordo-me, antes da pandemia, nós até tínhamos um elevador para quem pudesse ter mobilidade reduzida. Portanto, até nesse ponto, por exemplo, nós conseguíamos incluir pessoas que tivessem mobilidade reduzida. A inclusão nunca foi um problema para nós. Agora, porque é que vêm mais homens? Porque é que vêm menos mulheres?
Não sei, não faço ideia. Acho que nunca estudámos isso a fundo, mas acho que também nunca fizemos nada para que isso acontecesse. Acho que é a mesma coisa cultural, não é culpa nossa, é algo que acontece aqui e acontece em muitos sítios. Mas experiências negativas acho que nunca tivemos nenhuma, que eu me lembro, não me recordo nenhuma assim. Eu também. Eu, eu Não felizmente me também lembro não me de nenhuma, recordo não. nenhuma, mas tu agora estás a dizer é cultural, mas eu acho que nós somos responsáveis por essa mudança, estás a perceber? Sim, Nós, comunidade, não é nós. Nós Sim, também, sim, que sim, sim. estamos a liderar aqui um bocado uma comunidade, e acho que também esta conversa, este episódio, que seja também um motivo para pormos exatamente essa mudança a acontecer. uhum, Eu não me conformo com o facto de que o status quo das coisas relativamente como estão ali muitos homens, se calhar não vai ser um sítio onde eu, como mulher, me vou sentir bem. Se calhar são todos portugueses e eu, porque sou espanhol ou indiano ou certo. ah, africano, não Sim, 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 importa. sim, 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 Não sim. sei, não estou tão à vontade para falar e vou ter muita dificuldade em me inserir e depois pronto, vou ficar lá num canto. Esses estigmas, que são preconceitos, são ideias pré-concebidas que o espaço ou que aquele momento não vai ser agradável, que parte de nós a conseguirmos mudar isso. E de vez em quando parte Claro. também de alguns dos nossos pronto, membros da comunidade que tragam essas pessoas. Olha, nunca vi esta, então tens que vir. Não vou dar porque eles não vão saber Uhum. falar, vamos estar só nós os dois a jogar porque se és a única pessoa que sabe falar inglês e se calhar vai ficar a estranhar. E eu já nem falo das questões da religião, por acaso também. Há religiões que são mais visíveis na pessoa exterior, não é? Porque, ou pela forma como se vestem, por algumas Claro. feições que também usam na cara. E por acaso nunca vimos isso, nunca vimos ninguém de turbante num evento, mas eu tenho a certeza que seria bem recebido e não consigo imaginar a não ser. Mas depois também, essas pessoas também jogam jogos de tabuleiro e existem em Portugal. Até vos digo mais, eu quando estive em Londres, até vos digo que nos eventos que eu ia, havia pessoas de todas as etnias, e sim, Londres pronto, é um mundo de, É onde foste. de etnias. Mas estás Exatamente. a dar um bom mau exemplo, percebes? Não, mas Tu ali, tinha tudo. certo. Mas, por exemplo, Pois, exato, não mas via turbantes, não via. As pessoas até aí, não, se calhar não mostravam tanto, se calhar também não mostravam no resto, mas as pessoas que eram mais religiosas e se calhar mais praticantes e que preferiam usar as vestimentas e tudo porque era o que acreditavam e que as via na rua, em Londres, Uhum. normalmente, e nos Sim, autocarros e no metro e claro. tudo, mas essas pessoas não apareciam em nenhum evento, ou pelo menos eu não as vi quando andava lá nos eventos. Por isso, há alguma coisa também, por certeza que há pessoas que têm essa religião e vivem-na dessa forma e que gostam de jogos de tabuleiro. Por isso, Uhum. ainda há trabalho para fazer. Esta é a minha tese, ok? Sim, Que eu sim, digo, não sim. sei o que é que vocês acham, mas Mas acho que ainda há muito trabalho para fazer. claro, eu concordo contigo, mas por exemplo, Marco, tu começaste o episódio a convidar pessoas para serem voluntários. Tu não colocaste nenhuma restrição, lá está. ah, tu disseste, Bom ponto. pessoal, inscrevam-se, estão interessados, Sim, venham. Tu não disseste se eram mulheres, se eram homens, género, seja lá qual for, e etnias. Tu convidaste as pessoas, tal nem como nós. interessa. E não interessa. Exatamente. E depois também entramos aqui num ponto É que que não é, por exemplo, interessa. e agora também faço o repto quando nós voltarmos a ter eventos, e agora estava aqui a ter a consciência de que as pessoas que normalmente são as cabeças, que são as caras do grupo e que estão lá regularmente, são homens. Tirando a Nazaré, que é aqui companheira É do verdade. Daniel, que às vezes ajuda, Uhum. mas assim regularmente nós não costumamos ter mulheres. Mas não, lá está, não é propositado e faço o repto que se alguém do sexo feminino quiser fazer parte do grupo e ajudar, obviamente que nós teremos toda a abertura para o fazer. Mas também não sei se nós fazermos esse repto só para lá está, para uma das partes, também se não estamos a focar-nos na diferença, depois entramos aqui também no problema, o que é a inclusão. Obviamente a inclusão é dar abertura a que as Uhum. pessoas de qualquer lado, qualquer crença, religião, etnia, etc., que venham, mas se nós começamos a criar a limitação, o que nós queremos é
isto. Não sei até que ponto isso depois também não se torna um problema, mas percebo o que estás a dizer, Marco. Nós temos Verdade. temos que forçar um pouco. Temos que forçar um pouco a barra, porque senão vai ser mais do mesmo e continuará igual. Por muito que tempo que passe, vamos continuar a ver mais homens do que mulheres, muito mais pessoas numa determinada idade do que outra, porque também lá está isso também, é a parte da inclusão. Podemos também falar de miúdos, crianças que queiram estar ali e só vão acompanhados com os pais. E é suposto nós termos abertura para todos, porque os jogos, há tanto jogo que dá para tanta gente, até para crianças, dá para adolescentes, etc. E é normalmente mesmo o escalão etário que estão nos eventos, mais homens, etc. Ou seja, existe ali um padrão, é verdade. Ideias, sugestões, pessoal que nos esteja a ouvir, nós também estamos aqui e gostava de aprender também a gerir isto da melhor forma. Exatamente. Não, tu disseste aqui 2 pontos muito, mesmo on point, que é, efetivamente, o nosso grupo da equipa, nós temos várias equipas, já agora, na DICE até temos bastantes mulheres verdade. como voluntárias, por acaso. Não, É verdade. não, Sim, não sim, posso sim, dizer que a verdade. equipa é muito heterogénea, que não é, é muito homogénea, que não é bastante heterogénea. Certo. Mas nos hosts, na equipa de hosts de eventos, efetivamente, por acaso, para as nossas ouvintes, se calhar, se por acaso gostassem de ser hosts, faz sentido até para combater este estigma, para combater em que as pessoas chegam lá e serem recebidas por uma mulher, de certeza que também vai fazer a diferença. E atenção, não é desprimor, Miguel, Bruno, o resto da equipa toda, Sim, eu percebo. o Daniel e tudo. Eu Eu vou-me já imagino. embora. Vais, Eu vou-me já embora. desiste já. Já. Não, Epá, mas, pronto. mas, Não, pronto, acontece, não é? Estas coisas acontecem, pronto, a pessoa. Ainda não aconteceu, Miguel. mas Estou a brincar. não. Estou a Mas, brincar, mas estou a eu, brincar. eu, eu acho é que para uma mulher também causa impacto saber que Sim. existe naquela equipa, Claro que mesmo sim. que depois nós acabamos por fazer a mesma coisa, e acredito que uma mulher vai fazer exatamente a mesma coisa que nós fazemos, não vai ser nada diferente, mas no final do dia vai marcar a diferença pela mudança. Isso é o segundo ponto que eu queria frisar, que disseste, Bruno, e concordando contigo, mas acrescentando na minha perspectiva, nós precisamos, para fazer a mudança, e atenção, há um risco, que é uma coisa que eu de vez em quando também discuto quando discuto igualdade, a igualdade é ser mesmo igual. Não. Depende de onde é que tu partes, porque a igualdade se já tivermos num ponto de partida onde a coisa já está perto de ser equilibrada, acredito que puxares para o equilíbrio, puxares na direção contrária, estás a desequilibrar. Mas quando tu não tens um equilíbrio, que é o caso, na minha opinião, quando esse equilíbrio não existe, tu efetivamente tens que forçar quase a desigualdade, isto é, forçar na direção do equilíbrio, pelo menos para ganhar inércia, para pôr a máquina a rolar. Claro Porque ela está parada e parada do lado esquerdo. E tu queres ir para o meio, mas tens que fazer o caminho um bocadinho até ao meio, pelo menos. E esse vai requerer energia. Vai requerer que tu ativamente desloques, não é, a massa do status quo para que se está confortável, e se não fizeres nada vai continuar exatamente no mesmo sítio, não há razão nenhuma para aquilo mudar, porque ninguém está a investir energia nessa mudança. Essa é a minha tese. E fazendo a ponte, que eu acho que também a responsabilidade disso também vem dos jogos. Agora vemos muitos jogos familiares e não quero aqui dizer que os jogos familiares vão ser uma porta de abertura para as mulheres, mas são para a família. Isto quer dizer que, ao ser para a família, vai tocar as 2, 3, 4 gerações que tiverem na casa, não é? E vai tocar os géneros todos também, de forma igual. Enquanto que, se calhar, outros jogos que poderiam ser mais para gamers, e esse aí já alimenta o status quo. É para jogadores que já são jogadores. E esses nos jogos não são bons para trazer pessoas novas para o hobby, também não vão ser bons para trazer pessoas que foram excluídas do hobby por falta de igualdade, por não ser um ambiente inclusivo, até nós agora estarmos a forçar isso. Por isso vão continuar a não ter essa capacidade e essa porta de entrada. Por isso eu acho que também, e agora passo a palavra para vocês, mas eu acho que também os jogos têm muita essa responsabilidade. Não sei, Miguel, o que é que tu achas? Os jogos e os criadores dos jogos, as editoras dos jogos e tudo mais. Não é o jogo sozinho, não é? O jogo e tudo que está por volta dele. Bem, no fundo
é aquela velha nova problemática do homem branco, né? Que é todos os heróis são homens brancos. Não, mas Há porquê? pouco tempo, Não é é? verdade. Mas porquê? Porquê que está a ser assim? Enfim, e já nem falo em heróis, todas as personagens são homens brancos. Porquê? Não é? Pronto. Bom ponto. E só pegando por aí já, já temos tanto por onde caminhar, não é? Desculpa, são homens ocidentais brancos, assim é que é. Sim, sim, sim. Pronto. Caucasian Male, exatamente. Sim, é o Caucasian Male. Portanto, só por aí já há tanto por onde andar, mas também te digo é que cada vez mais nós conseguimos ver que está a ser feito esse empurrão nos jogos. Pelo menos de há uns anos para cá, está a ser, pelo menos tentado, haver esse tal empurrão, esse tal forcing que estavas a dizer, de chegar as coisas um bocadinho mais para o meio. Pelo menos eu tenho notado isso, pelo menos em coisas que não sejam altamente fora, tipo sci-fis e coisas assim, que pronto, aí não há muito por onde pegar, mas ainda assim, se forem coisas de fantasia e por aí fora, não custa nada que quem faz a arte do jogo, e aqui estamos a falar especificamente dos artistas dos jogos. Dos ilustradores, no fundo, não é? Quem Sim, ilustra o jogo. os artistas, os ilustradores, sim. Mas não custa nada, da mesma forma que fazem 2 personagens masculinas, façam 3 femininas. Não. Sejam elas de que raças forem. Façam orcs femininos, não quer saber. Façam goblins femininos, não quer saber. Dwarfs Já é nem que estou não a pegar podem nos ser, não é? humanos, estás a ver? Mas Dwarfs é que em teoria não podem ser, não é? Porque não há dwarfs femininos. Que é o que é a sim, história. senhora. Eu sei. sim, Estou a brincar. senhora. É aquela Então não piada. há, estás É a aquela brincar. piada. Elas têm a barba. Exato, exatamente, mas É piada. Nossa Senhora. Mas então não há. Desconheço, Então, quer dizer, desconheço assim. portanto, cabe Isto, ao. isto para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes era um bocado a piada do Tolkien, do J.R.R. Tolkien, Sim. que tem essa também no livro, e eu estava só a brincar com esse facto e com essa passagem. Sim. Portanto, cabe aos ilustradores, mas também às editoras. Cabe às editoras reconhecer que isso realmente, a forma como estão a ser feitas as coisas, provavelmente não é a mais correta e não é a mais inclusiva, certo? E cabe também aos ilustradores pegarem nesse ponto e realmente fazerem a coisa mais igual, não é? Porque, uma vez mais, para nós, os 3 que estamos aqui, é-nos perfeitamente indiferente jogar com uma personagem masculina ou feminina ou o que seja, não é? Pelo menos para mim é. Mas imagino que se vier uma senhora jogar um jogo qualquer, que ela possa escolher uma personagem feminina porque se identifica mais e, portanto, tudo bem e fantástico, não, nada contra, muito a favor. Pronto. Eu vou só acrescentar aqui uma coisa, Miguel, que é isso é o ponto dos jogos, sim. E eu só queria acrescentar nesse ponto que eu próprio joguei muitos RPGs, criei muitas personagens e não te sei dizer se o rácio não é 50-50 das personagens femininas e masculinas que eu criei com que joguei. Por isso, e algumas personagens femininas com quem eu joguei durante imenso tempo e fazia role-playing, não é? Pronto, era a personagem que eu estava a jogar. E Claro. isto não acho que não seja de todo uma limitação para nada, para o jogo. Nada Acho que o disso. jogo funciona exatamente da mesma forma, mas é mais inclusivo, é como tu disseste. E pegando neste ponto, e passando aqui ao Bruno, que há um tema também que nunca aparece nos jogos, quase, ou muito raramente há igualdade, que é do ponto de vista da orientação sexual, que também acho que é uma coisa que nos eventos completamente
transparente, nem sequer é fator de nada. Eu acho que qualquer pessoa que vá a um evento pode estar à vontade com as outras pessoas todas. Não é fator de nenhuma exclusão, e nem consigo imaginar porque é que havia de ser. Mas num jogo, se a pessoa depois começar a ver, e se o jogo tiver alguma história ou algum background de personagens ou qualquer coisa assim, dificilmente nós vemos refletido algumas orientações sexuais diferentes nos jogos hoje em dia, ainda hoje. Acho que Acho se que calhar temos, outros temas de raça estão mais sim. abordados numa tentativa de igualdade do que orientação sexual. O E que é que tu depois temos achas? o Fog of Love, que é um jogo que tu até falas bastante. Bom ponto. Acho que toca, Uhum. toca. Acho que nem é o de leve, é tema. E normalmente nos jogos isso não é tema. Sim, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa que vocês há bocadinho estavam a falar dos ilustradores terem que fazer aqui uma distribuição mais igualitária, não é? Em relação aos géneros. Eu acho que aqui a responsabilidade é mais da editora do que propriamente dos ilustradores, porque Sim, são sim, eles que sim, sim, pagam, sim. são eles que fazem os contratos e até mesmo, e eu vejo muitas polémicas às vezes, e agora com o Kickstarter acontecem muitas polémicas antes do projeto nascer, só o facto de ele ser apresentado, há muita gente que começa logo a queixar-se disto e daquilo. Uh, o designer é dos menos culpados daquilo que acontece, porque o designer está mais preocupado em que as mecânicas funcionem. E reparem, Marco, eu sei que tu também andas a fazer alguns protótipos, eu já fiz um jogo que há de ser lançado e eu posso dizer que o tema que eu apresentei foi mudado completamente pela editora. Portanto, aquilo que eu idealizei, a editora achou, atenção, isto pode ser um problema por isto e por aquilo, é melhor transformarmos isto. E de repente tivemos vários personagens, lá está, com mulheres, homens, de várias raças diferentes. Portanto, eles quiseram fazer, dar a conhecer ao mundo, atenção, nós nos preocupamos com isto. Não é, eu vou ser sincero, eu quando estava a fazer o jogo eu só queria que as coisas funcionassem. Porque até quando estava a fazer os meus protótipos, mudou de tema 3 ou 4 vezes até ao tema que eles quiseram. Eu duvido, a menos que seja um jogo narrativo e aí possa haver já aqui uma base na forma como tu constróis o jogo, em que tu podes realmente ter esse tipo de preocupação. Mas eu acho que normalmente os designers até são os menos culpados. Depois a forma como o jogo é tratado e os temas são tratados, a forma lá está. Por exemplo, as mulheres serem muito sexualizadas porque têm decotes, etc. Bom Porquê? ponto. Obviamente porque não foi o ilustrador. O ilustrador se calhar tem uma forma de fazer a arte e gosta muito daquilo tipo de arte. Mas se eu fosse editor e não quisesse, eu dizia, não quero isto, por favor, tenha cuidado com isto. E ele faria uma coisa diferente. Portanto, o ilustrador faz aquilo que lhe mandam. Outros exemplos, estamos a falar muito dos géneros, estamos a falar muito de etnias e religião. Outra das coisas que também pode ser falada é, por exemplo, a forma como os corpos são feitos. O gordinho normalmente é o nerd, não é? Enquanto que, por exemplo, é caucasiano, vamos aqui, Sim, obviamente estou aqui só a mandar sim. coisas para o ar, por exemplo, alguém assim de raça negra é mais atlético. Porquê? Acabam sempre por pôr alguns. O preconceito vem sempre, mas parece que há um padrão que tem que ser respeitado, que eu não acho que faça sentido. E obviamente depois quando tu escolhes a personagem tu queres algo com que aquilo que tu queres idealizar, se calhar o mais bonito, o mais forte, o mais não sei o quê, não queres ter aqueles óculos e seres gordo, etc. Porquê? Há espaço para toda a gente, não é? E tu, se tu quiseres, se fores uma editora que tem esse tipo de preocupações, dás um leque de opções, basta tu quereres, completamente diferentes, e se calhar és capaz de conseguir fazer com que a assimetria até favoreça aqueles que à partida não iriam ser favorecidos, e isso depois gera aqui logo ao início, antes do jogo começar, opções. Há essa preocupação, eu acho que cada vez há mais. Porquê? E agora dou-vos crédito a vocês que são a malta do Kickstarter, porque eu acho que o Kickstarter veio ajudar a que a opinião pública tivesse logo impacto antes da criação, ou pelo menos o projeto estar realizado. Basta irem a alguns projetos, há muitos comentários e há coisas que mudam no processo. E basta uma pessoa, Yeah. e estas redes Sem sociais são dúvida. importantes para o bom e para o mau. Também há muita coisa má neste processo, mas basta uma pessoa dizer qualquer coisa que há 5 ou 6 e às vezes centenas de pessoas que vão atrás e a editora fica de pés atados, ou melhor, de mãos atadas, tem mesmo que fazer aquilo que lhe é pedido, senão há ali um problema.
eu acho que a editora, neste processo, é se calhar o maior responsável pela mudança. Não será os ilustradores, não serão os designers. Em relação à tua questão, sim, é verdade. Isso é um dos temas. Estamos a falar das orientações sexuais. Não é um tema que é muito tratado. Não sei se deverá ser tema sequer, mas a ser tema deve ser tratado da melhor forma possível. E acho que, por exemplo, o Fog of Love nunca joguei, mas da forma como tu jogas, acho que o faz de uma forma belíssima. Mas lá está. Basta haver coragem e haver também quem trate os assuntos da forma como eles devem ser tratados. Com respeito, com cuidado, Sim. obviamente. Sim. Sim. E claramente tu ganhaste o título de presidente, Bruna Presidente, meu. Estás spot on. Votem Não, em mim. mas falaste muito O bem. homem ganhou aquele jogo, pronto, já Foi o tudo presidencial desceu sobre ele e ele agora já não quer outra coisa. Não, Senhor mas Presidente, muito obrigado pela sua declaração. Não, mas também não sei qual que é a vossa opinião. Não, mas Agora, vocês bem. estão- a vossa opinião em relação às brincar contigo. responsabilidades neste processo todo. Porque eu desde que eu não era designer e agora também estou um pouco neste meio e nunca pensei em ter que incluir isto ou aquilo, porque sei que quando chega a altura das decisões alguém vai mudar aquilo de forma a espelhar os ideais da empresa, neste caso a editora. Portanto, eu tive zero input naquilo que iria ser feito na mudança de tema, por exemplo. E alguém podia depois me criticar. Este designer fez isto e... Não, meus amigos. Eu fiz uma coisa. Depois a editora mudou. Exato. E acontece isto em centenas de jogos. Diria eu. Acho que não sou o único. Eu aceito que a editora tenha, e assim, atenção, uma editora também tem mais experiência, por isso concordo sempre em que um peso da decisão esteja também do lado de quem tem experiência. Por outro lado, e agora vem o papel do advogado do diabo, vamos dizer assim, quem tem mais experiência também está mais habituado ao status quo e a manter as coisas exatamente como estão. Porquê? A equipa vencedora não mexe, não é? Por isso, a editora também é que tem menos interesse em arriscar. Porque se tem uma fórmula para a qual acha que já está a funcionar, e felizmente, como tu disseste, os Kickstarters e as redes sociais e tudo estão a dar voz a estas preocupações que não são dos jogos de tabuleiro, são preocupações que transcendem, que são preocupações sociais mundiais. Nós temos todos que fazer isto. Isto discute-se nas empresas, discute-se nas famílias, discute-se para a próxima geração estar mais equipada, melhor equipada, para um mundo melhor para todos, não é? É isto que se está à procura. E eu acho que as editoras, enquanto virem que isto é um risco, não vão querer mudar. E aí, sim, são as editoras que se calhar deviam ser as primeiras a criar igualdade, mas sim, também são as que têm que se calhar mais medo em fazê-lo e podem ter menos interesse. E aí é o que eu acho que, complementando e concordando com o que tu disseste, Bruno, sim, as editoras vão fazer essas mexidas todas, mas eu acho que é da responsabilidade também dos designers e dos ilustradores garantirem que esses temas são postos em cima da mesa com vincadamente, se necessário, para a editora ouvir que não está a ser inclusiva em alguma decisão que possa querer fazer, ou então não está a ser aversa ao risco em sítios onde não devia estar a ver o risco, devia estar a ver a igualdade. E se essas discussões não forem postas em cima da mesa, então essa mudança também não acontece. É a minha tese, mas sim, vai partir sempre pela decisão de quem tem mais experiência, porque também é quem tem mais dinheiro naquilo. É quem ainda para mais são as duas coisas. É quem tem é a maior parte do dinheiro e quem te vai dizer, eu já fiz 50 destes, só nesta semana, quantos é que tu fizeste? E dizes, ok, pronto. Eu aqui, pronto, sim, exatamente, se for Rei na Knísia, ele consegue dizer, meus amigos, então vamos lá ver. Eu só hoje do pequeno almoço já fiz. O dia ainda vai a começar, vocês não brinquem comigo. A falar em experiência. Exatamente. Não, mas agora a sério. Eu acho que essa parte tem que ser discutida mais abertamente. Acho que parte também dos jogadores criarem esse espaço e dizerem que... Tu estavas há bocado a falar de Fog of Love. Fog of Love toca mesmo o tema. E tem para quem não conhece, para os nossos ouvintes possam não conhecer, o jogo é um casal que está a interagir um com o outro. São um jogo para 2 jogadores, mas esse casal pode ser o que vocês quiserem. Apesar de haver ali uns temas de cor muito
pronto, o azul e o cor-de-rosa, mas o azul e o cor-de-rosa têm dois lados. Eu posso decidir ser uma personagem masculina ou feminina com qualquer um dos lados. Por isso eu posso estar numa relação entre dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Tenho essas opções todas no jogo, built-in. Mas, por exemplo, muitos dos jogos onde há, por exemplo, o tema da procriação que possa existir, não é? Em que, vamos... que existe até mesmo do ponto de vista mecânico, em que vamos criar um novo elemento, um novo worker ou qualquer coisa assim. Tematicamente, quando há alguma explicação temática, é uma casa e um casal. E se for uma ilustração ou qualquer coisa, vai ser um casal de um homem e de uma mulher. Ou pelo menos é a tendência que vai ser segura. Stone Age, alguém? Diz? Stone Age, alguém? No Stone Age tens uma cabana, não é? Em que pões lá 2 meeples e depois tiras um terceiro meeple. Certo. É a ação da cabana. Pronto. O agrícola também, não é? Tu podes mandar, tens lá uma ação Já não me lembro. do The Child e vais lá com... É capaz, sim. com Family Growth. Sim. E Family Growth, nisso, exatamente. nisso os meeples são extremamente inclusivos porque são azuis, amarelos, verdes, vermelhos. É a tua cor. Não interessa, não é? Pões lá 2 meeples e depois vais buscar mais um que tinhas lá de fora. Pronto, está feito. Mas eu acho que é um tema que, pronto, infelizmente fica assim um bocado esquecido. Eu acho que nós tínhamos aqui muito mais, sem dúvida, que conseguíamos continuar aqui a falar. Eu só queria colocar aqui só mais um pequeno repto de fecho. É que eu sinto, e damos aqui uma última volta, eu sinto mesmo que quando nós vemos toda esta inclusão a aparecer, religião, já começa a haver jogos de todas as religiões, já começamos a ver um bocadinho também espelhado nas capas dos jogos e tudo, outras coisas, felizmente agora. Se calhar muito por causa dos Kickstarters e da voz toda, que todas as editoras todas devem estar a ver o que as outras também estão a fazer e começar a abrir isso. O ponto do Bruno continua válido, na minha opinião. Mas eu acho também que dentro dos grupos, dentro das comunidades onde se fala muito de jogos de tabuleiro, onde se fala muito do jogo e tudo, este tema também não é falado. Eu estou em vários grupos onde se fala muito sobre N coisas, mas por acaso a inclusão, infelizmente, não é um tema que aquela comunidade esteja a falar. E nós também, já agora, nunca introduzimos este tema abertamente, como estamos a fazê-lo agora neste podcast. E que sirva também, se calhar, para a gente continuar esta conversa lá no grupo. Ficaria contente com isso. Mas porquê? Porque é que também, não de vez em quando, não discutimos o que é que... Tu disseste isso muito bem, Bruno. Porque é que não discutimos o que é que nós podemos fazer melhor? Porque de certeza que não vai ser nós aqui nesta conversa a três que vamos chegar a uma ideia brilhante, mas se calhar se tivéssemos uma conversa com um grupo muito mais alargado como estas comunidades todas têm, se calhar chegávamos a ideias mesmo brilhantes. Eu acredito mesmo nisso, acredito mesmo piamente nisso. O que é que vocês acham? O porquê e o impacto que isso poderia ter? Força, Bruno. Por exemplo, o porquê eu acho que isto é uma opinião, e pensando agora no momento, da mesma forma que vão mais homens, por exemplo, aos eventos, vais a esses grupos e eu não sei qual é que é o rácio, mas acho que logo aí tu tens um peso mais masculino do que feminino e logo o assunto acaba por não ser tema, porque se nós somos a maioria, para nós não é um problema. E não estou a dizer que não o seja, mas lá está, não existe a necessidade de debater. Mas pode não ser só género. Sim, mas podemos estar a discutir outro. Religião, etnia, e nem esses são discutidos. Não, isso por acaso não. Se calhar discute-se futebol. Eu também não vejo isso a acontecer também. Mas era mais fácil. Exatamente. Era mais fácil, sim. Olha, mas deixa-me só introduzir aqui um ponto. É que apesar disto ser uma discussão que é válida, também é uma discussão que é muito pessoal, acho eu. E acho que é mais por causa disso que não se discute tanto, percebes? Uhum. Porque sendo uma coisa muito pessoal,
eu acho que as pessoas também se acanham um bocado a não dar o seu ponto de vista porque pode ser contrário à opinião da maioria e, portanto, ser polémico aí. Por outro, e pegando nisso também, é que o hobby não é assim tão grande e pode causar algum receio nas pessoas que, se eu for dizer que, não, imaginem, por exemplo, que eu dizia, não, mas eu não gosto de jogar com pessoas disto ou daquilo ou daquele outro. Isso ia Isso é causar... pela negativa, não é? Isso é. Sim, mas imagina que eu tinha essa opinião, percebes? Imagina que eu dizia, não, eu não jogo com esta pessoa porque não sei o quê. Claro, Porque, tu não vais dar sei essa lá, opinião porque é mais alta do que eu. Percebes? escalado. Eu não jogo com esta pessoa porque é mais alta do que eu. Eu não jogo com pessoas mais altas do que eu. Era o que faltava. Pronto. Isto, apesar de ser a minha opinião e de ser uma opinião válida para mim e de poder ser altamente impopular, não é? Controverso. Isso depois... Exato. E por ser controverso é que eu acho que as pessoas também não se aventuram muito por estas coisas. Porque depois, lá está, o hobby não é assim tão grande e depois a probabilidade que tu tens de depois ir a um encontro ou ires a uma convenção ou ires a algures e encontrares outras pessoas, depois ficas tu posto de parte porque, olha, está ali a pessoa que não joga com pessoas mais altas do que ele. Percebes? Mas Mas isso eu acho que. Força. estou a dizer que isto são assuntos sensíveis e normalmente São. são Ou triggers podem para ser. algumas pessoas. E eu agora estavas aqui a dizer, Marco, que não é costume e não é costume, mas eu por acaso lembro-me de uma situação num grupo que até tem muita gente no WhatsApp em que as pessoas estavam a falar de jogar com a mulher, etc. E depois houve alguém que, mas porquê com a mulher? Acho que estão a perceber o caminho da conversa. Começou a haver ali alguma tensão no grupo e houve pessoas que deram a sua opinião, mas no meio daquelas trocas de ideias, vamos chamar assim, que algumas delas até começaram a ser um pouco acesas, houve 3 ou 4 pessoas que saíram do grupo. Ou seja, falar do tema ainda é um pouco complicado para algumas pessoas que nem expressaram a sua opinião, não quiseram sequer, e obviamente podem ter saído por outro motivo qualquer, mas é engraçado que passam dias sem sair pessoas e naqueles poucos minutos saíram 3 ou 4. E eu depreendo que as pessoas se sentiram incomodadas com os temas ou com algo que alguma pessoa estava a dizer. Portanto, às vezes tocar no assunto pode... Ou melhor, se eu quiser falar sobre o assunto, sei que me vou meter aqui numa situação de risco. Pode correr bem, sim, mas posso provocar algo. E às vezes o provocar algo é bom, porque mesmo que saiam pessoas do grupo, ao menos falou-se e alguma coisa saiu dali. Mas há pessoas que se calhar preferem que o assunto não seja tocado porque vão se sentir sempre desconfortáveis com alguma coisa. E eu acho que isso pode ser uma das razões, digo eu. Mas, certo, eu acho que tem a ver com a própria abertura das pessoas e com uma coisa que, não querendo apontar dedos a ninguém, atenção, mas eu acho que este hobby tem que ser um hobby, ou deve ser um hobby de, aliás, e como tudo, não é? Que é, epá, se eu gosto da cor azul e a outra pessoa diz, epá, não, tudo menos azul, eu tenho que saber respeitar a opinião dessa pessoa, por muito que eu não concorde com ela, não é? E às vezes, e o que temos vindo a ver, eu pelo menos eu tenho vindo a ver, é que se eu gosto de azul, a outra pessoa vai-me dar na cabeça porque azul é que não, e depois eu vou responder por cima, e depois a outra pessoa responde por cima, e de repente é um Sporting Benfica, em que no final do dia... Está bem, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha, mas pronto, e mandámos ali umas bocas e tal e não sei o quê, e não chega a lado nenhum e não há nada de construtivo nem de positivo. E nem eu respeitei a opinião da outra pessoa, nem a outra pessoa respeitou a minha. E, portanto, e em discussões de internet é tu nunca difícil. vais conseguir convencer alguém do contrário. Por amor de Deus. Uma pessoa não está predisposta Por a não amor ter de razão. nada. Portanto, Nada. se calhar o fórum para se falar destas difícil. coisas não é nos grupos, nas redes sociais, porque já sabemos o que é que vai acontecer.
mas temos que começar por algum lado, Marco, é verdade. Agora, se calhar até nós, na DICE, podemos fazer alguma coisa mais à frente em que possamos, É verdade. numa plataforma diferente, discutir esses assuntos. Mas acho que nas redes sociais, mesmo que os promovamos essa discussão, acho que vai haver sempre ali um momento em que nos vamos arrepender de termos começado o incêndio, porque depois já não vamos conseguir apagar. Certo, percebo os pontos, mas eu ainda assim tenho o meu contraponto. Eu percebo os pontos e concordo, ainda assim o meu contraponto a esse é que muitas vezes é preciso ser outra pessoa de vez em quando a começar a conversa. Uma pessoa que na realidade não é. Não é tida diretamente como isto não é sobre mim, mas porque eu acredito no tópico, e de vez em quando isso cria logo uma abertura diferente. Hoje em dia eu acho que falar sobre uma questão, por exemplo, de uma religião, é quase como estavas a usar o futebol como exemplo e fazendo um paralelo com o futebol, não é? Quer dizer, tu és desse clube, por isso estás a manifestar a tua opinião biased, não é? E isso também polariza a conversa, que é, então se tu tens uma opinião contra mim, porque como eu sou tido, não é? Eu sou biased nisso, por isso eu estou de um lado e tu automaticamente tens que estar do outro, porque eu estou a defender o meu ponto. Eu posso estar a defender um ponto que não é meu, mas que eu acredito. E se eu fizer isso, eu já não, a conversa não pode estar polarizada. Ou melhor, mais dificilmente polariza. Porque posso ser eu a introduzir um tema sobre orientação sexual e na realidade pronto, é sabido qual é a minha orientação sexual e eu estou a criar abertura para se falar sobre outra, ou de outra religião, ou de outra etnia, para a qual a pessoa olha para mim e diz claramente, Marco, não estás a falar da tua etnia, não é? Ok, pronto, sim, não, mas estou a falar da igualdade entre todas. Certo, mas Marco, White Caucasian Male. acredita que há pessoas que pegam nesse teu ponto, que é isto não é sobre mim, mas vão dizer, está bem, mas és como? Estás a ver? E pronto, e depois vão pegar por aí e vai dar ao mesmo. A internet, sim, não vale a pena. As pessoas quando estão atrás de um monitor e com um teclado à frente, algumas pessoas são muito diferentes do que aquilo que pronto, enfim. É o que é. Ainda assim, malta, como eu vos disse, eu acho que nós não íamos ter tempo. Achei desde o início nós ainda poderíamos ter desenvolvido aqui muitos temas e muito tema, e ainda há aqui muito para falar sobre isso. Espero que a gente tenha mais oportunidades e que até que este episódio seja bem recebido ao ponto de nos ser desafiado, se calhar até voltarmos a este tema mais à frente. Mas nós ficamos se calhar hoje com uma primeira iteração desta conversa por aqui e vamos então avançar para a nossa rúbrica. Ora, aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje temos 3 jogos ligados ao tema diversidade e inclusão nos jogos de tabuleiro. Bruno, vou-te passar a palavra a ti então para continuarmos esta conversa, mas agora com um jogo em particular na nossa rúbrica. Que jogo trazes tu para nós hoje? Eu vou trazer um jogo que já tem 7 anos e eu agora estou a pensar nisso. 7 anos, meu Deus, isto parece que foi há pouco tempo e já são 7 anos, que é o Burano, de 2015. Foi feito por 2 designers, o Yu Chen Zhang e Eros Lin, e da editora Emperor S4. Isto é €1, ok? É €1 que eu acho lindíssimo, com muita presença na mesa. Um jogo que faz muito lembrar o Trajan, porque tem muita coisa interligada em mini-jogos que vão fazer. Tu fazes uma coisa aqui que vai dar pontos, com salada de pontos, muita coisa que tu fazes vai dar pontos. Mas qual é que é o tema? Primeiro, Burano é na Itália, perto de Veneza, é ali um conjunto de ilhas em que antigamente, lá está, as mulheres, mas isto é a história do jogo, as mulheres dedicavam-se às rendas, faziam rendas, e as rendas eram muito conhecidas no estrangeiro e era uma parte da economia dessa localização, não sei se era uma cidade, se era uma vila de Burano, e os homens dedicavam-se à pesca, literalmente à pesca, porque não só era a forma como se sustentavam, era a comida que comiam, mas também gerava algum dinheiro, e também era conhecido pelas casas muito pitorescas
Se estão a imaginar Santorini, em que as casas estão umas em cima das outras, assim, muito, muito, muito tradicionais, só que elas têm a mesma cor. Em Burano, não. São cores diferentes, o que faz com que aquela vila, vou-lhe chamar vila a partir daqui, seja muito, muito colorida, muito, muito vibrante. E o jogo, em termos de tema, é isto, mas tem uma mecânica que é muito engraçada, que é uma pirâmide de cubos muito grandes, de cores rosas, amarelos, verdes, muito bonito, em que nós vamos tirando alguns cubos para colocar as bases das casas. E sempre que construímos 2 cubos, nós pomos um tile que vai fazer ponte entre 2 cubos para construirmos em cima e vamos fazer uma cidade em 3D que vai ficar depois no final uma coisa até bonita de se ver. Não vou explicar mais sobre o jogo, são muitas mecânicas diferentes, é um eco robusto, mas porque é que eu trouxe este jogo? Uma das últimas vezes que eu joguei este jogo antes de o vender foi no grupo Board Games de Oeiras, ainda estávamos no primeiro espaço de todos, portanto já foi há bastante tempo. E uma das pessoas com quem eu joguei era daltónico, presumo que ainda seja daltónico, mas ele na altura assumiu algumas dificuldades que eu fui ajudando, porque ia pegando em cubos e os cubos que nós tiramos têm que ter algumas cores específicas para ganharmos mais pontos. É como no Trajan, quando nós conseguimos pôr duas peças da mesma cor, não é da mesma cor, das cores que aquele tile de bónus indica, nós vamos ganhar algo. Pronto, agora imaginem que existe uma base que diz amarelo e verde. Se eu conseguir pôr o amarelo e verde, eu vou ganhar coisas com isso em cima desse tile. E ele estava-se a enganar várias vezes nas cores. E eu ia dizendo, olha, atenção, mas isso aí não é amarelo. E pronto, ele senti que estava ali um pouco à rasca, estava ali em esforço, mas a coisa fez. No final do jogo, num jogo que até estava a ser bem, bem disputado, não sabíamos bem quem é que ia ganhar, existem os famosos pontos de final do jogo, objetivos secretos. E ele tinha um objetivo secreto em que ele tinha que ter X cubos de uma cor no tabuleiro. E ele pensava que tinha 15, 20 pontos, não me lembro o que for, ia fazer muitos pontos. E eu disse, não, meu amigo, essa cor não é essa que está aí, os cubos não são dessa cor dessa carta. E ele pôs as mãos à cabeça e um sinal de frustração, e eu percebi logo o que é que tinha acontecido. Eu tive muita pena dele, porque é um jogo de 1h30, 2 horas, foi muito investimento intelectual naquele jogo, para no final ele perder porque as cores, ele confundiu as cores. Isto é uma das coisas que ainda não tínhamos falado de forma aprofundada, que também tem a ver com a inclusão, que é, por exemplo, o daltonismo, É a forma como os jogos se fazem. Não é, às vezes a dependência de linguagem pode ser um problema, mas às vezes também as próprias cores podem ser um obstáculo para alguns jogadores. Eu não percebo muito em relação às cores que se confundem. Eu sei que existem algumas cores que são facilmente confundíveis para quem é daltónico. E aquele jogo, claramente, desde o início, estava a receita para o fracasso. Eu não me apercebi desse pormenor, que havia uma carta de objetivo que poderia ter esse tipo de impacto, porque eu fui ajudando ao longo do jogo, mas claramente ele no final, eu perguntei, temos aquelas conversas de gostaste do jogo, não gostaste? Pá, e foi qualquer coisa, eu até gostei, epá, mas quando ele diz opá, mas assim num ar de sofrimento, passado 2 horas, eu percebi que era um jogo que ele não iria querer jogar mais, porque foi um esforço durante 2 horas para ele, não só intelectual, mas também de tentar perceber a porcaria das cores, que era uma coisa regular, para além daquilo que aconteceu no final. Portanto, eu trouxe este jogo porque acho que as editoras têm que também ter essa atenção cada vez mais. Não é que, lá está, isto não é só agradar às maiorias que têm a visão normal, chamemos-lhe normal. Existem também pessoas que gostam de jogos de tabuleiro que têm este tipo de restrições, e esta experiência, por exemplo, foi muito negativa para ele e acabou por ser muito negativa para mim, porque eu senti-me culpado de ter incentivado a pessoa a jogar aquele jogo e a experiência não foi boa para ele e acabou por não ser boa para mim, apesar do jogo ser bastante bom. E às vezes estes pormenores poderiam fazer a diferença, e poderiam ser 2 pessoas que tinham adorado o jogo e foram 2 pessoas que ficaram com essa, pelo menos eu ainda hoje me lembro, não sei se foi há 7 anos ou se foi há 6, porque o jogo era recente na altura, mas eu ainda me recordo perfeitamente o que aconteceu. Foi algo que ficou marcado na minha cabeça, portanto marcou, e isso não é positivo. Claro. Sim, exato, não marcou pela positiva, claramente, pá, e o daltonismo, por acaso, até é uma coisa relativamente simples
de corrigir no design, mas se não for feito, depois cria aqui um problema sem dúvida de inclusão. Uma grande partilha, Bruno, e obrigado por partilhares. Ahm, Miguel, passo-te a palavra a ti. Que jogo trazes tu para nós hoje? Ora, eu trago aquilo que eu acho que é um excelente exemplo de inclusão e de como é que as coisas devem ser feitas ou deviam ser feitas. Eu hoje trago um jogo que já falei dele, sei lá, 452 vezes, mas lamento, vai ser mais uma. É o Legacies. É um jogo de 2022 do Jason Brooks e publicado pela Brooks Fun Games. Porquê é que eu trago o Legacies? Mais do que as mecânicas do jogo, eu vou só contextualizar. É um jogo em que somos uma personagem, escolhemos uma personagem de entre 10 e, se não me engano, eu acho que podemos escolher entre dessas 10, acho que são 5 senhoras e 5 senhores, 5 homens e 5 mulheres, mas não tenho a certeza. Tinha de ir ver ao jogo, peço desculpa porque eu não fiz isso. Mas sei que há homens e mulheres que podemos escolher logo ao início e então o jogo tematicamente são 300 anos, são 6 gerações, portanto 300 anos de evolução de uma empresa, de uma fundação por aí fora, e como devem calcular, o personagem que nós temos ao início do jogo não vai sobreviver durante 300 anos e, portanto, nós temos que nomear sucessores para as várias gerações seguintes. E é aqui que eu trago o tema da inclusão. Porquê? Porque o autor, neste caso foi ele, porque foi ele que editou através da empresa dele, ele fez questão de, no Kickstarter, ou através do Kickstarter, fazer um questionário para as pessoas, para os backers preencherem, lembrem-se, são 6 gerações e, portanto, ele fez um questionário com: dê-me sugestões para nomes de sucessores, porque há um baralho de sucessores que vai saindo. Dê-me sugestões para nomes de sucessores do primeiro século, do segundo século e do terceiro século, ok? E isso foi ótimo, mas as sugestões dos nomes dizem pouco, mas ele teve o cuidado de depois pedir ao ilustrador que as personagens nesse baralho de sucessores fossem sendo cada vez mais inclusivas ao longo do tempo. Ou seja, na primeira geração, na primeira, segunda ronda, era mais provável teres um determinado tipo de pessoas, mas mais para a frente tu podes ter outro tipo de pessoas, outro tipo de sucessores, pessoas muito mais inclusivas, de diferentes raças, de serem homens, mulheres, por aí fora. Exato, e faz parte da própria evolução. E com nomes até cada vez mais estranhos e tudo mais, mas isso acontece. Estranhos para nós. Mas a conclusão é que ele teve esse trabalho. Ele pensou nisso e vemos ilustrações realmente muito inclusivas e de muitas formas. Temos homens, temos mulheres, temos pessoas de raça negra, temos pessoas asiáticos, temos tudo. E portanto isso para mim demonstra bem o cuidado que, neste caso, o designer / editora tiveram ao fazer o jogo de forma a que fosse realmente inclusivo e a que o máximo de pessoas conseguissem entrar no jogo e que se conseguissem identificar com pelo menos uma personagem ou duas ou três que lá estejam. Acho que é um trabalho muito bem feito e pronto, e a minha sugestão é o Legacies. Muito bem, muito bem. Uma boa história. Por acaso, gosto da componente evolutiva, que também mostra um
positivo, não é? No Sim, tema da inclusão com o tempo, ou pelo menos sim, sim, sim. tenta incutir que nós estamos aí na direção certa e eu fico Sim, sim, sim. contente também com essa Ele, mensagem. ele próprio diz que na história do jogo acho que começas por ser tipo um aristocrata do século XIX ou qualquer coisa assim do género, e portanto o jogo vai século XIX, XX, XXI ou XX, XXI, XXII, como quiserem. Portanto, é... são os sinais dos tempos, não é? que vão avançando e, portanto, vais tendo mais diversidade e mais inclusão e mais igualdade também, no fundo. Certo, certo. Sim, senhor, sim, senhor. Muito boa sugestão, Miguel. Ora, resto eu trago-vos um jogo de 2018 que por acaso também tem aqui tem um tema na capa e tudo que vocês vão entender que já no primeiro contacto que vi reparei nisto. O jogo é Dice Hospital, é da Alley Cat Games, que é desenhado por Stan Kordonski e Mike Nude. Se vocês virem o jogo, eu por acaso gosto bastante de jogo. Quem me apresentou o jogo até foi o Daniel Alexandre, como ele já teve 2 menções, tive que fazer a terceira. Pronto, este episódio quase que foi aqui, foi a pessoa que nós mais referenciamos aqui hoje, por acaso, curiosamente. Mas foi ele que me apresentou o jogo e eu gostei bastante do jogo desde o início. O jogo joga-se muito bem, tem uma mecânica muito engraçada de construirmos o nosso hospital e contratarmos pessoas que depois também conseguem tratar melhor os pacientes ou tratar mais pacientes. Mas tem uma mecânica de pontos também um bocado diferente e estranha, mas pronto, não é disso que nos leva aqui a falar hoje neste jogo. O Dice Hospital é um jogo que, desde o momento em que vocês olham para a capa, já vos mostra uma inclusão enorme. Tem logo várias idades na capa, são 3 personagens que vos mostra tudo. É 3 raças, 3 idades claramente ali. Até dos poucos jogos onde eu vejo europeus, não é? Que a Leicat Games é inglesa até. Um jogo europeu, editora europeia, com uma pessoa asiática na capa, ok? Não é nada normal. Mas é perfeitamente normal do ponto de vista inclusivo por isso, porque é que não acontece mais? E depois vocês vão ver, quando vocês contratam os diferentes trabalhadores, médicos, especialistas, pronto, há pessoas que são técnicos e outras pessoas que são especialistas, ou há pessoas que nem sequer são médicos, e há de todas as raças outra vez, conseguem ver claramente tiveram esse cuidado, eles podiam ter ali 2 ou 3 modelos de pessoas e nem precisavam se ter preocupado tanto e ter ido tão longe como pessoas asiáticas, pessoas africanas, pessoas pá, não precisavam ter ido nesse cuidado todo e tiveram o cuidado de cobrir todas as etnias ali, o que faz o jogo. O jogo tem bastantes personagens, vamos dizer assim, bastantes no fundo, empregados que vocês podem contratar para trabalhar no vosso hospital, que vão curar os vossos doentes. E por isso, pronto, trouxe-vos pelo cuidado que não tem peso mecânico nenhum, não precisava de estar na capa da forma como está e decidiram fazê-lo muito bem, na minha opinião, desde a capa até às cartas, até ao jogo, as ilustrações que vocês veem no manual, por todo lado, o jogo é extremamente inclusivo e eu acho que é uma boa lição de como subtilmente o jogo fica mais agradável para para qualquer pessoa que sentir-se bem e acolhida, se calhar, quando olha para o jogo, para o jogo em cima da mesa, para o jogo na prateleira. Fica aqui o meu repto aqui com o Dice Hospital. E também, já agora, é um jogo que eu gosto e é um jogo bastante bom, que também vos recomendo. Apraza-me bastante o jogo. E é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Deixo-vos a pergunta e vocês, o que é que sentem que é a diversidade nos ambientes onde normalmente jogam? Têm alguma história que gostassem de partilhar? Acham que... Pronto, o que é que acharam do que nós estivemos aqui também a discutir e os vossos comentários? Eu acho que temos aqui
todos muito para falar ainda sobre este tema e convido-vos a todos a darem voz também aos vossos comentários, se quiserem. Nós estamos aqui completamente safe space para vos ouvir e para ouvir também as vossas opiniões e com isto apoiar-nos todos uns aos outros para tornarmos este hobby mais inclusivo, que eu acho que nós todos queremos isso e nos revermos cada vez mais no hobby também nesse aspecto. Deixem então os vossos comentários, puxem este tópico com os vossos amigos, nos vossos grupos de jogo, ouçam também o que é que eles acham e se calhar daí vão sair, vamos dar asas aqui dentro do hobby a ter mais ideias e até mais reconhecermos o que é que nós podemos fazer, já fazemos bem, também é importante, e o que é que nós podemos fazer melhor. Deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos fazerem chegar ideias ou feedback e comentários. E claro, se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e partilhem este link com os vossos amigos para nos ajudar a chegar até eles e se calhar até pode ser o desbloqueador de conversa. Digas, olha, estes três andaram a falar sobre isto, o que é que vocês acharam? Usem-nos à vontade, se a conversa foi interessante e vos interessou, se calhar também lhes interessa a eles. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por uma conversa mega interessante, quem sabe o início do movimento aqui para o hobby, não sei, eu gosto de imaginar que sim, se calhar, mas é um prazer e uma honra gravar estes episódios convosco. Obrigado, Marco, e espero bem que este assunto não fique aqui no vazio, no vácuo, e que realmente as pessoas, nem que seja no grupo do WhatsApp ou no Facebook, deem as suas opiniões e não tenham vergonha de falar, porque senão andamos aqui a falar para o vazio e não queremos isso. Queremos que, pelo menos este assunto, que seja discutido de uma forma saudável, obviamente, e eu sei que nas redes sociais, até porque já o disse, não é fácil, mas por favor, vamos ser todos... Também não é impossível. Vamos ser todos crescidos e vamos falar sobre estes assuntos que necessitam de ser falados e utilizem-nos, lá está, como tu disseste, que nós sejamos apenas a faísca e que o resto depois ganhe vida própria e vamos estar cá nós também para responder, certamente. Exatamente. Sem dúvida. Aproveito também para vos relembrar, a Dice Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do site dicecultural.org. Tem os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos. E já agora, como vos disse no início do episódio, já sabem, se quiserem juntar à equipa da Dice Press ou a outra, é só nos mandarem um e-mail, vejam as posições que temos no nosso site, na zona de voluntários, e pronto, e nós vamos estar muito felizes por vos acolher e vos receber nesta família de voluntários que nós temos, que é fantástica. Um grande obrigado a vocês que estarem desse lado a ouvir-nos e apoiar-nos, adoramos produzir este conteúdo para vocês e nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre compra e venda de jogos de tabuleiro. Um episódio que também promete ser sem dúvida divertido e espero eu também algo educativo para algumas pessoas, não é? Do culto do Kickstarter, não parece-me, que eu acho que isto vai ser tema. Disseste autoeducativo. Acho que vai ser muito. Acho que vamos saltar essa parte. Autoeducativo, não sei. Acho que vamos saltar a compra. Não sei porquê. Eu acho que essa não. Bom, enfim. Ai, muito bom. Como podem ver, o episódio promete, vocês não vão querer perder. A todos aí em casa, um grande obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima.